Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Não, esse não é o programa normal de uma hora. A gente está com uma pandemia de coronavírus, estamos isolados em nossas casas. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor deste programa e assim como o Caio Catarino fez um Anime Station Drops, eu estou fazendo aqui o News Games Drops, como a gente tinha determinado aqui com a equipe. A gente está pegando um assunto e abordando aí por 10, no máximo 15 minutinhos, falando um pouquinho a respeito de vocês, do que tá rolando no mundo dos games, do que tá rolando no mundo dos animes, o que tá rolando no universo pop, que você acompanha lá no site da Rádio Geek. Eu atualizo o site da Rádio Geek praticamente todos os dias, então se você quiser ver alguma notícia por lá, dá uma conferida, tem algumas entrevistas exclusivas que a gente deu nessa semana e tudo que tá rolando no noticiário. O vídeo que eu queria gravar nessa semana, a gente está fazendo um esquema diferente aqui, porque vocês conhecem os nossos programas eles duram normalmente uma hora, meia hora separada para notícias e uma meia hora separada para algum convidado, para alguma entrevista específica abordando algum tema de interesse de vocês, ou mesmo a história de desenvolvedores de jogos, de youtubers, de influenciadores, de muitas pessoas que passaram aqui pelo nosso programa. Mas essa semana, até em nome da própria pandemia do coronavírus, eu escrevi um review extenso sobre o jogo Death Stranding do Hideo Kojima, muito inspirado por um artigo do Kotaku Internacional, do Brian Ashcraft, chamado Death Stranding Makes More Sense Now Than Ever, que ele faz algumas comparações bem rasas a respeito de como o futuro distópico do Hideo Kojima nesse jogo Death Stranding, que você controla um entregador de cargas, o Sam Porter Bridges, se assemelha cada vez mais com um pouco da realidade. A gente pode dizer que é uma realidade distópica, afinal de contas a gente tem uma doença que está rondando as ruas. Não foi a ideia do Kojima. O Kojima ele trata mais dos perigos nucleares, afinal de contas ele de uma geração que vem logo dos baby boomers e tem toda a influência japonesa. Ele traz um pouco mais dessa questão do perigo do nuclear, mas tem várias semelhanças com o mundo que a gente está vivendo hoje. O Kojima saindo um pouco daquela estética bélica que ele desenvolveu no Metal Gear Solid, no Zone of Enders, em diversos outros jogos, até nos jogos mais independentes dele. A gente pode dizer que o Snatcher ainda não saiu daquela temática de filmes de ação que ele assistia muito nos anos 80 e 90, e ele acabou desconstruindo um pouco essa visão. No Death Stranding, ele trata sobre um entregador de cargas num mundo desconectado, em que ele tem uma atividade muito parecida, por exemplo, com os entregadores que você vê hoje em dia de iFood, de Rappi. Inclusive, quando o jogo teve o lançamento em novembro do ano passado, muitas pessoas fizeram memes engraçadíssimos, inclusive, transformando o personagem interpretado pelo Norman Reedus num entregador por aplicativo. Mas a questão toda é que, para além dessas brincadeirinhas que surgiram na internet, o jogo ele traz uma mecânica muito interessante de você levar objetos de um ponto A até um ponto B, que existe até em inúmeros jogos, só que com uma gameplay muito mais desenvolvida. Então, quando você tem uma realidade que você tem uma pandemia em escala global e que agora chegou no Brasil e a gente está vendo o aumento é triste ter que falar isso, mas é verdade, está tendo um aumento de números de pessoas contaminadas, um aumento de números de mortos. A gente tem o aumento de número de mortes, sobretudo das pessoas idosas e das pessoas que possuem outras enfermidades e algumas condições respiratórias específicas. Então, esse é o quadro de uma pandemia com alto contágio e com uma certa mortalidade, que inclusive foi negligenciada por alguns governantes e ainda está sendo negligenciada por alguns, mas estão sendo tomadas medidas para isolar a população e evitar um pouco essa contaminação. No Death Stranding você não tem isso, mas você tem humanos que vivem em bunkers, que vivem sob o perigo de ter sempre explosões nucleares, que além de deformar o mundo onde as pessoas vivem, elas rompem a barreira dos vivos e dos mortos, criando uma verdadeira bagunça, que você vê bagunça no sentido figurado e bagunça literal. O mundo em Death Stranding ele se transforma num lugar extremamente inabitável, em que as pessoas vivem numa eterna quarentena. Então acaba se tornando realmente uma experiência muito interessante você rever esse jogo para os dias atuais.
embora seja um pouco aflitivo, eu sou obrigado a concordar com algumas pessoas que pensam por esse viés, mas é muito interessante ver as semelhanças que ele tem com o mundo de hoje e ver como esse jogo ele ganha contornos especiais, até mesmo numa mecânica que foi muito criticada pelas resenhas. Elas bateram assim de bate-pronto quando o jogo saiu. O combate é muito monótono, o combate ele imita algumas mecânicas de Metal Gear Solid, mas ele não desenvolve tanto elas. Pois é, dentro do combate, que é simplesmente você pegar uma arma de fogo e atirar nos monstros, o protagonista ele usa uma munição que utiliza a sua própria corrente sanguínea e as suas secreções para eliminar inimigos sobrenaturais. Ou seja, para você eliminar os seus inimigos, você tem que se machucar. Então, de uma certa forma, o Death Stranding até o fim, ele é um jogo que prega a não violência e todos os caminhos alternativos, que é justamente o que a gente está vendo nessa pandemia. Não necessariamente as guerras que a humanidade vai encarar daqui para frente, elas não envolvem necessariamente o formato de guerra tradicional, e isso é muito questionado. Na verdade, o Kojima não questiona em Death Stranding, ele já tinha feito críticas desse tipo desde o primeiro Metal Gear Solid em 1998. Veja bem, estou falando da série Metal Gear Solid, não estou falando de Metal Gear, que existe desde 87 e que no começo glamourizava e tirava um pouco de sarro dos filmes de guerra. A partir de 98, o Kojima vai ganhar ares de falar, olha, ainda estou fazendo jogos de ação, mas a moral desses jogos é justamente que o mundo perca essa cultura bélica e faça uma reflexão a respeito das vidas humanas que são colocadas em risco por esses militares, por esses mercenários, por essas pessoas que fazem esse tipo de exercício. O Death Stranding vai além dessa crítica, eliminando um pouco o lado militar e colocando a questão de que para os seres humanos voltarem a ter uma vida, a sua principal mecânica não é justamente derrotar as monstruosidades nesse mundo que não se divide entre vivos e mortos, mas sim está na capacidade do Sam de conectar os seres humanos e de evitar que novas mortes e até uma grande extinção aconteça. Então você vê por aí muitos paralelos. O texto do Brian ele vai em cima de exemplos do cotidiano. Na resenha que a gente fez estendida no Drops de Jogos, que eu demorei muito para fazer, eu tinha uma opção de entregar uma resenha rápida e eu acabei optando, quando a Sony disponibilizou uma cópia pra gente testar o Death Stranding, eu optei por jogar o jogo com muita calma e absorvendo um pouco aquela história. Li também as críticas que saíram na época, mas jogando com aquela vagarosidade para eu tentar formar a minha própria opinião do jogo. E calhou de acontecer esses acontecimentos, acontecer os acontecimentos idosos, né? Calhou de transcorrer esse quadro de pandemia que a gente está vendo no mundo, e eu achei oportuno traçar alguns paralelos desse jogo que foi desenvolvido pelo Hideo Kojima. O Hideo Kojima não é um desenvolvedor de games para todos os desenvolvedores, tem uma ala no mercado de games que torce um pouco de nariz para ele, porque ele é um desenvolvedor muito autoral, mas você vê uma conexão muito grande, especialmente com eventos que a gente está vendo aqui no mundo real, como o Kojima ele pega referências realmente do mundo real para fazer críticas muito sutis dentro do jogo. O Death Stranding tem alguns diálogos clichês, tem alguns diálogos meio toscos, assim dá pra gente dizer, algumas piadas até meio ruins aparecem no final, mas tudo isso faz parte de um certo caldo de ironia que no final das contas ele questiona temas como patriotismo, temas como as próprias fronteiras, os muros, o fenômeno Death Stranding que dá nome ao jogo é uma espécie de explosão nuclear. E ele foi ocasionado justamente quando os Estados Unidos, ou as Cidades Unidas da América, que é a designação que eles usam dentro dos jogos, resolveram construir muros separando e tentando discriminar os seres humanos naquele universo. A humanidade entrou em conflito e acabou ocasionando um fenômeno nuclear que pode levar a humanidade toda para a sua extinção. Essa foi uma prévia da resenha que a gente escreveu no Drops de Jogos, muito inspirada no Kotaku, e a gente dando aqui os devidos créditos para o Kotaku, que teve esse insight, vendo eventos do mundo real e traçando paralelos com o jogo do Hideo Kojima. Então eu vou falar com vocês semanalmente no lugar dos nossos programas. Infelizmente a gente tem que se manter em quarentena. Lavem muito bem as mãos,
mantenham-se em casa, não sigam orientações diferentes de médicos e de cientistas que estão se manifestando nesse momento difícil que a economia e a sociedade está enfrentando, um momento de paralisia de serviços não essenciais, o que vai provocar impactos econômicos, mas a gente aqui na Rádio Geek não vai deixar de trazer conteúdo de qualidade para vocês, incluindo as notícias que a gente trata toda semana, e aqui eu estou fazendo mais a reflexão de um jogo que foi um dos jogos do ano passado, ao lado de Sekiro, ao lado de diversos Disco Elysium, que foi um jogo muito aclamado no finalzinho de 2019. Estou aqui falando um pouquinho a respeito dele e a respeito também dessa pandemia de coronavírus que eu tenho confiança a gente vai passar em frente. Segue aí os nossos canais, por favor, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a Rádio Geek acessando o site oficial também e você está na Rádio Geek, apaixonados por videogames. Até mais, gente. Tchau, tchau.